Paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindo ao canal Jovens Edificados em Cristo. Que Deus continue abençoando a vida de cada inscrito em nome de Jesus. Nesta manhã, quero dar continuidade ao tema da lição dos adolescentes do segundo trimestre. O tema principal que estamos abordando é a família cristã. E hoje estaremos falando um pouco da lição de número 4. Eu devo ser assim? Amém? O texto bíblico se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao versículo 26, que diz assim: Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfazeis os apetites da carne, ou desejos da carne. Porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se mutuamente, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a estas. A respeito dessas coisas vos falo como já vos falei outrora, que os que as praticam não hão de herdar o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Amém, meus irmãos? Aqui em Gálatas capítulo 5 nos é proposto sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Sabemos que quando você alimenta o seu espírito está forte. Como, Samuel? Eu vou alimentar o meu espírito, dando alimento espiritual a ele, o que? A palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu. A palavra bendita de Deus nos fortalece e alimenta o nosso espírito. O jejum também alimenta e deixa o nosso espírito mais fortalecido. O que mais, Samuel? A oração também. Aquilo que venhamos manter comunhão com Deus, nós aqui na terra e Deus no céu, vamos manter essa comunhão com Deus, então isso vai nos alimentar cada vez mais o Espírito. Alimentando ele vai ficar cada vez mais forte. Mas também não há só o Espírito no nosso corpo, e também a carne. E essas duas personalidades diferentes brigam umas com as outras. Por quê? Porque o Espírito nos tende a puxar mais para o céu, para as coisas celestiais, para o que vem do reino do céu. E a carne, Samuel, a carne, ela nos propõe a ficar mais aqui na terra. Os desejos terrenos, o quê? O engrandecimento. Sim, o engrandecimento é aquilo que a carne procura. Aquilo que a carne procura para satisfazer o desejo dela. Então aqui vamos ver que a briga sim da carne com o Espírito. Olha o versículo 16. Isto vos diz, andeis no Espírito e não satisfazeis os desejos da carne. Se você anda em Espírito, se você tem uma vida plena com Deus, pode ter certeza que a sua carne, cada vez mais, ela vai ficar mais fraca. Dois cães dentro de nós simbolizando que está sempre na briga. Se você alimenta mais um cão do que o outro, um fica mais forte do que o outro. Então temos que vigiar em todas as nossas ações e sempre alimentando a nossa vida espiritual, o nosso espírito, porque o espírito nos tende a subir. O Espírito de Deus sabe das coisas espirituais, sabe que as coisas aqui da terra são passageiras. E o Espírito de Deus, o nosso Espírito, seja fortalecido por Deus. Porque foi Deus que nos deu o Espírito. Quando Jesus foi assunto aos céus, Jesus disse: eu não vos deixarei órfão. Eu mandarei o Espírito Santo para que fique com você todos os dias até a consumação do século. Então vamos fortalecer o nosso espírito para que ele seja fortalecido e possa nos instruir, nos fortalecer e nos ajudar nessa caminhada. Amém? E
O versículo 19 nos foram passadas as obras da carne. As obras da carne, eu separei elas em mais ou menos os 4 grupos. Quais são, Samuel? Imoralidade sexual. Quais são? Prostituição, impureza, fornicação e lascívia. O que é isso, Samuel? A prostituição e a fornicação, ou o adultério, que também encaixa nessa prostituição, é relação sexual ilícita. Sabemos nós que as relações sexuais devem ser feitas depois do casamento, pois foram propostas por Deus. Sabemos que a relação sexual lícita é aquela que o marido encontra sua amada e assim os dois se relacionam após o casamento. Isso é a relação sexual lícita, permitida de Deus. Agora, a relação a prostituição, fornicação ou adultério é a relação sexual ilícita. Isso é obra da carne. A carne tenta de todas as formas satisfazer isso. Satisfazer os desejos da carne. A impureza é a condição do impuro, aquilo que não é limpo. A impureza é a imoralidade, faz parte da imoralidade sexual. Por quê? A impureza é aquilo que não é limpo. Se você não é limpo, lavado e remido com o sangue de Jesus, você é impuro. E os impuros não podem herdar o reino dos céus, como está escrito aqui. Lascívia, conduta temerária. Mas, Samuel, o que é conduta temerária? Contém certo risco ou amor ao pecado. A lascívia é aquele amor que você tem para pecar, para as coisas sexuais. Aquilo que não é permitido de Deus nas relações sexuais, a lascívia é aquilo que te tende a amar, a gostar e a procurar cada vez mais aquela relação sexual ou aquele ato sexual ilícito. Isso se chama lascívia. Qual que é outro grupo, Samuel? Falsas doutrinas, a idolatria e a prática de feitiçaria. Idolatria, sabemos nós, que é a adoração à imagem. Samuel, eu não tenho uma imagem dentro de casa para eu dobrar, para eu engrandecer e para eu adorar. Não, mas muitas das vezes idolatramos uma pessoa, um presidente, um ator, um jogador de futebol. E até mesmo muitas das vezes idolatramos, sabe o quê? O nosso celular. Muitas das vezes passamos menos tempo na casa de Deus, buscando as coisas do reino, e mais tempo no nosso celular. Estamos idolatrando. A idolatria é aquilo que fazemos quando passamos mais tempo com aquilo que mais gostamos. Deus não permite a idolatria, porque só a Deus adorarás, conforme está nos 10 mandamentos. Só a Deus adorarás e Ele honrará. Então, se Deus está vendo que nós idolatramos o nosso celular, Deus fica triste. Sim, Deus fica triste porque estamos adorando outra coisa e não a Ele. Então, pare e pense. Muitas das vezes, a nossa salvação está em jogo. Por quê? Por uma idolatria. Qual? A idolatria do celular. Então, vamos preparar espiritualmente. E quais são a outra falsa doutrina? A prática de feitiçaria. Magia na religião. Sabemos que há muitas feitiçarias, há muitas religiões falsas. Quais são? A macumba, pode ser o candomblé. Isso, essas magias negras, aquilo que o inimigo toca ou envolve a pessoa a fazer, cegando ela por completo e fazendo ela mexer com coisas do além, coisas que não existem aqui na nossa terra. Então isso é a magia, isso é a prática de feitiçaria. Não vai herdar o reino do céu. Quais são? As outras são relações humanas não cristãs. Ou é relação que você tem contra o seu irmão, com o seu amigo, com a sua família. Quais são? Inimizade, inveja, emulação, porfia, ira, peleja, dissensões. Todas essas práticas é a relação que você mantém com o seu amado, com a sua pessoa que está ao seu lado. Então, nesse segundo grupo que nós falamos, das relações que você tem com aquela pessoa que está ao seu lado. Quais são? Inimizade. A inimizade é aquilo que acontece com você, que cria um sentimento ruim no seu coração, que causa você a brigar,
a questionar, a não viver em paz com aquela pessoa. E isso é a inimizade. Inveja. A inveja é aquilo que te destrói, é aquilo que faz você ter o que alguém tem. Ou aquilo que te faz você sentir algo que você vê alguém prosperando, alguém sendo abençoado, e você sente um sentimento ruim de que ele está sendo abençoado e você não. De que ele tem um projeto e você não. De que ele tem um objeto e você não. Isso é inveja. Qual a outra? Porfia. Porfia é a mesma coisa que discussão. A discussão causa inimizade. A discussão é aquilo que você não concorda com o que a outra pessoa diz. A outra pessoa escolhe um tipo de cor, você é o contrário. Não, eu quero isso porque isso tá certo, é isso e isso. É a discussão. E muitas das vezes a discussão e a inimizade acaba com a nossa família. Acaba sim com a nossa família. E isso é projeto da carne, é projeto do maligno. Ira é você ficar nervoso. Você ficar nervoso com tudo aquilo que acontece. Um sentimento ruim de estresse vai se aumentando a sua vida e você chega ao nível mais alto. E você fica irado, nervoso e quer destruir ou quer falar coisas que vêm da sua cabeça. Na ira, acalma. Quando você estiver irado, acalma, porque às vezes você pode fazer ou falar coisas que você pode se arrepender depois e já é tarde demais. Peleja. Ambição que tudo. A peleja aqui é a ambição ou querer tudo. Eu quero tudo. Eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero dinheiro, eu quero mais um carro, eu quero mais um carro. A ambição é aquilo que você quer tudo. Nunca você está satisfeito. Tem 5 roupas lá. Não, mas eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. E isso é ambição, é você querer tudo e de todas as coisas. Dissensões é o egoísmo. Só você pode. Só você consegue. É só você que pode. É só você que pode pregar. É só você que pode cantar. Se você canta, se você não canta, nada vai acontecer. Se você não prega, nada vai acontecer. Isso é o egoísmo. É só você, é o seu ego. O seu ego vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega um ponto de que todas as pessoas para você é inútil. Emulação. Sentimento que leva a pessoa a se superar a outra. Emulação é algo que você quer superar tudo. Aquele pastor fez um estudo sobre o Espírito Santo. Eu vou falar sobre a Trindade. Eu vou trazer mais... Não, calma. Calma, porque às vezes essa emulação é algo que vai fazer nós não herdar o reino dos céus. Uma simples atitude de querer superar tudo aquilo que a pessoa faz é algo que pode nos tirar do reino. E os dois últimos é a bebedice e a glutonaria. Bebedice, todos nós sabemos que é a pessoa ser viciada na bebida alcoólica. Cada vez mais querer embriagar, beber. Na Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque a bebedice, o álcool, a bebida alcoólica faz você perder a consciência. Você pode ter prestado atenção, algo já ter chegado na sua mente ou na sua vida, alguém ter falado para você que um amigo seu, parente, que bebeu, ficou sem consciência, brigou na festa, fez isso, traiu a esposa. A pessoa, ou a bebedice e a bebida alcoólica tira a consciência. Mas tá na Bíblia, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo te toma. Mas o Espírito Santo não tira a sua visão. O Espírito Santo não tira você de si mesmo. O Espírito Santo te toma. Você fala em línguas, você profetiza, você pula porque você está alegre, mas você tem consciência. O Espírito Santo não tira a consciência, mas a bebida alcoólica, o inimigo, o mal, tira a consciência da pessoa. E por último, a glutonaria. Porque sabemos que a glutonaria é a ambição e o desejo de comer. Tá cheio, mas eu quero. Tá cheio, não, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero... Nossa, eu quero gastar meu dinheiro com comida, eu quero comprar uma comida. Isso é glutonaria, o glutão. E isso não vai herdar o reino de Deus. Amém? Vamos começar na introdução para entrarmos nessa maravilhosa lição.
Você já se encontrou em uma situação na qual deveria tomar uma decisão e dentro de você ouvia duas vozes, cada uma dizendo o que fazer? São os dois cães, os dois cachorros, simbolizando, obviamente, que estão dentro de nós, o mal e o bem, o espírito e a carne. Às vezes nos deparamos com essas situações, onde somos confrontados a tomar decisões de grandes consequências. Uma pode nos levar para o caminho da vida e da felicidade. O que é essa consequência? Ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo só quer nos dar conselhos bons. O Espírito Santo só quer nos levar à vida e vida eterna. A outra pode nos levar para o caminho de morte e tristeza, a carne. Porque se você só alimentar sua carne não vai querer sair daqui da terra e subir. Sua carne vai ficar acomodada, sua carne vai querer viver mais na terra e menos investir no reino do céu. Vejamos o que a Bíblia nos diz a respeito deste conflito interno e de como podemos agir quando nos encontramos em situação desse tipo. Samuel, mas onde a carne e os desejos da carne surgiu? Lá com Adão e Eva. Lá no jardim do Éden. Como, Samuel? Sabemos que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus falou assim, pode comer tudo, menos daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas era uma árvore comum, igual às outras. Mas por que era errado eles comerem a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não era... Deus instituiu não que eles pudessem não comer, mas era a obediência a Deus. Deus ficou irado porque Adão e Eva desobedeceu a Deus e isso causou uma ira em Deus. E sim, quando Adão e Eva foi superado, deixou com que o pecado entrasse na vida deles, entrasse na mente dele e destruísse todo o propósito que Deus tinha. O pecado faz isso. O Satanás quer destruir a sua vida como? Destruindo os projetos que Deus tem para você. Às vezes Deus fala, olha, eu vou fazer isso com você. Mas você fala assim, tá demorando. E aquela ansiedade vai entrando no seu coração, entrando no seu coração. E você deixa o inimigo entrar e sondar o teu coração, entrar na tua mente. E você esquecer o foco do projeto que Deus tem para você e focar naquilo que o Satanás está deixando nas tuas mãos. Foi a origem do pecado. A origem do pecado foi com Adão e Eva desobedecendo a Deus. Então, com essa desobediência, a natureza humana tende para o mal. Infelizmente, a natureza do homem tende para o mal. Samuel, mas como eu vou vencer a natureza humana? Fugindo do pecado. Porque Deus fala, não resiste, porque resistir ao diabo é ruim, é difícil. Mas você tem que fugir do pecado. Fugir como? Seus amigos te chamam para você ir para balada, você sair, dar uma fugidinha do seu pai e da sua mãe. Se você ir, é difícil você voltar. Porque você está tentando resistir. Eu vou, mas eu não vou beber. Eu vou, mas eu não vou fazer coisas que não agradam aos olhos de Deus. É difícil. Não, é impossível, mas é difícil. Mas mais fácil é resistir. Mais fácil, perdão, é você fugir. Vamos lá? Não. Eu tô com a graça de Deus. Vamos lá, vamos fazer isso. Não, eu vou fazer o que a Bíblia manda. Então vamos resistir? Não. Vamos fugir do pecado. Amém? Toda pessoa é má? Não. Deus fez um homem conforme a sua imagem e semelhança. E tudo que Deus faz é bom. Porém, e ainda no Éden, um homem se deixou seduzir pelo pecado. E a sua natureza foi integralmente corrompida. O ser humano passou a ser dirigido não pelo desejo colocado por Deus em seu coração, mas pela má natureza que faz tudo o que é contrário ao Espírito divino. O Espírito Santo tem sede da justiça, tem fome da palavra de Deus. E a carne? A carne faz você ficar cansado.
desanimado. Muitas das vezes, pode já acontecer muitas das vezes com cada um que está vendo. Você sentir desejo, eu quero buscar, na hora do meu almoço eu vou dobrar os meus joelhos, vou orar, vou falar com Deus, eu vou ler a Bíblia. Mas o cansaço bate, o desânimo bate. Ah, eu vou deixar para depois. Eu vou deixar para depois. A carne tende a te puxar para trás. Muitas das vezes o Espírito Santo quer pisar no acelerador para você ir mais de encontro, correndo para perto de Deus, mas a carne pisa no freio completamente. Para! Faz isso que vai te agradar. Faz isso porque a carne conhece o que nos agrada. O inimigo das nossas almas sabe o que nos agrada. Mas o Espírito Santo sabe, porque o que vai nos agradar mesmo não é essa vida terrena, é a vida eterna com Cristo. Ao ser guiado por sua própria natureza, o homem vive uma vida de egoísmo, onde só interessa a realização de seus próprios desejos e vontade. Mas será que isso gerou algum problema para a nossa família? Certamente. Já percebeu como adolescentes brigam entre si para ganhar a preferência dos pais ou dos professores ou de outra hierarquia? Como se entregam aos mais diversos métodos para se dar bem à custa dos outros colegas? Isso me faz lembrar uma história que cabe neste caso, Esaú e Jacó. Sabemos que Esaú e Jacó foram os filhos de Isaac. Isaac, na sua velhice, tiveram Esaú e Jacó. Os dois nasceram praticamente juntos, um na frente e o outro atrás, segurando no pé. E a primogenitura, o direito da primogenitura era o primeiro filho. Então, um dos dois filhos viu que a primogenitura estava diferente, estava difícil de ser encontrada, como diz em Gênesis capítulo 27, estava difícil. Então, um dos dois filhos planejaram o mal. Um dos dois filhos planejavam acabar com a primogenitura. E Rebeca, aqui no versículo 6, falou a Jacó dizendo: eis que eu ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me uma caça e faz-me uma carne saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Então, Jacó sabia que a primogenitura era de Esaú. Mas Jacó lutou para conseguir. Como? Com o apoio da mãe. Olha o pai e a mãe com pensamentos diferentes. Olha a mãe ajudando e o filho errado. Se você não cuidar da sua família, pai, mãe, pode ter certeza que muitas das vezes o pecado sim vai bater na sua porta e pode entrar na sua família. Vigie, tome cuidado com quem você está falando, com quem você está trazendo para sua casa. Então, Isaac estava com fome. Falou assim: ó filho, traz uma caça para mim que eu vou te abençoar. Então, Rebeca falou assim: ó Jacó, seu pai está pedindo para Esaú dar uma comida para ele. Vai lá correndo, prepara aquela comida saborosa, aquela carne saborosa e dá para seu pai. E sabemos que Rebeca e Jacó enganou Isaac. E depois desse engano, depois que Esaú viu que Jacó que recebeu o direito da primogenitura, aconteceu o quê? Uma contenda na família. Satanás, o inimigo, não vai entrar grande, forte na sua família, não. Ele vai entrar calmo. Uma discussãozinha aqui, um desentendimento ali, uma falta de comunicação aqui. Depois vai crescendo, depois não vai ter mais como você fugir. Por isso temos que você resistir, por isso temos que fugir do pecado. Então, o pecado entrou na vida dos dois irmãos, na vida de Jacó. E aquela discussão, aquela contenda foi generalizada e muito tempo depois os dois irmãos restauraram a sua família. Com o objetivo de se darem bem em detrimento do outro, esses dois irmãos causaram uma enorme briga familiar que os fez se distanciar por longos anos. Interessante pensar que os filhos de Esaú e Jacó cresceram presenciando essa divisão familiar
e certamente foram influenciados por tal relação. Olha para você ver, por causa de uma discussão, por causa de um egoísmo de querer aquilo que é do outro, os filhos de Esaú e de Jacó tiveram esse contrito de família e pegaram para ele, tomaram as dores. A questão que devemos refletir é a seguinte: precisamos levar aquilo que foi errado em nossa família como se fosse o único padrão de vida possível? Não podemos esquecer que o melhor padrão de família é viver o padrão de Deus. Afinal, não é Ele o seu Criador? Mas não se engane, para vivermos uma vida de acordo com os padrões de Deus, enfrentaremos diariamente uma luta contra os nossos próprios desejos. O homem de hoje vive distante da vontade do Pai, pela qual Ele quer que cada ser humano ame o seu próximo como a si mesmo, conforme nos ensinou Jesus em seu Evangelho. Que isto esteja em seu coração, formando a base sólida para a nossa família. Quando os seus pais, os seus irmãos precisam de você, à disposição de sua parte para ajudar, ou você se deixa levar pelo egoísmo humano? O ser humano está decaído por causa do pecado, mas o Espírito Santo nos ajuda a ficar de pé e nos fortalece. Aqui nesse restante desta lição, deste tópico que nós lemos, falamos de estarmos sempre prontos para ajudar o nosso próximo, ajudar o nosso amigo, ajudar os nossos pais, porque Deus falou assim: olha, ame o seu próximo como a si mesmo. E o ser humano é tão ambicioso, tão egoísta, que fala assim: não, eu não vou amar o meu próximo, eu não vou ficar de bem com o meu próximo, porque meu próximo vai ficar melhor que eu, financeiramente, espiritualmente, eu vou ficar só fraco, cansado, desanimado. Não, é só eu, ele por ele e eu por mim, e eu vou vencer. Está errado. Isto é pensamento maligno. Você não está sozinho. Viver conforme a vontade de Deus não é tarefa fácil, pois temos que diariamente abrir mão de nossa natureza humana, dizendo não. Deus está conosco. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus falou assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque às vezes queremos seguir a Jesus, mas os nossos desejos, as nossas vontades nos barram. Os nossos quereres e desejos pessoais às vezes nos barram. Então, para seguir Jesus, temos que dizer não para a nossa natureza. Não. Sim para Jesus e não para a nossa carne. Por vezes, pode nos não parecer uma tarefa impossível, mas na verdade não é. Isso porque não estamos sozinhos nessa luta. O apóstolo Paulo, missionário, experiente no serviço ao Senhor, também experimentou esse tipo de dificuldade. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Olha para você ver, eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, faço aquilo que eu não gosto. Quer dizer, a carne, como eu já falei, tende você a puxar para trás, ficar, desejo, acomodismo, fica de boa, fica, relaxa, vai estar tudo certo. E o Espírito, não, vamos buscar. Então Paulo, que é um missionário para nós, um modelo, fala assim: olha, eu não faço o que eu gosto, porque a carne gosta de uma coisa, o Espírito gosta de outra. Então Paulo fala assim: eu não entendo o que eu faço, porque eu faço o que eu não gosto, o que a carne não quer, mas eu faço o que o Espírito manda. Essa confissão do apóstolo nos ajuda a entender que tal realidade acontece com todos os crentes, sem distinção. Então isso quer dizer que estamos sozinhos nessa inclinação para o pecado? Não, de maneira nenhuma. O Espírito Santo, remidor, está conosco. Em João 14,16, Jesus nos garantiu que Deus nos enviou o Espírito Santo para ser nosso auxiliador. O que é o auxiliador? O auxiliador é aquele que está vendo você bater em porta fechada, bater a cara em alguma coisa que não vai dar certo, você tentando se afundar, o Espírito Santo está do nosso lado. Não, isso não vale a pena não, vale a pena servir a Jesus, O Espírito Santo está conosco com gemidos inexprimíveis.
orando ao Pai, pedindo: Pai, tem misericórdia deste irmão. Pai, tem misericórdia do Samuel. Pai, tem misericórdia desse adolescente, porque a carne está puxando ele, a carne está jogando desejo na vida dele para superar aquilo que a carne quer, para a carne está fazendo ele pecar, mas Deus tem misericórdia, Deus auxilia, o Espírito Santo está ao nosso lado, o Espírito Santo está bramando, está gritando socorro para Deus, ficando para sempre ao nosso lado. Por isso, sempre em que nos encontrarmos em uma situação de perigo, onde a nossa natureza pode falar mais alto, devemos pedir socorro ao Espírito Santo, para permanecermos fazendo a vontade de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo também comemora, nos ensinando que a esperança em Cristo Jesus. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança na vida eterna, se Cristo estiver em você. Se o Espírito Santo permanecer na sua vida, você fazer aquilo que a carne não manda, se você não fazer aquilo que a carne manda e fazer aquilo que o Espírito Santo está querendo, está ansioso pela palavra, pela busca incessante, Cristo em vós, a esperança da glória. Lembra da história de Esaú e Jacó? No final, vemos o agir de Deus na vida desses dois irmãos, restaurando e unindo novamente aquela família. Não se esqueça, Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso guia, mas a decisão de sermos guiados por Ele é de obedecer a palavra de Deus, é inteiramente nossa. Esaú abriu mão de sua vingança para retomar a sua amizade com seu irmão. Comece a mudar nas pequenas decisões dentro de casa, ao responder sim ou não ao pedido dos seus pais. Porque a amizade familiar de Esaú e Jacó foi restaurada, porque aqui está falando, porque Esaú abriu mão de vingar do seu irmão. Esaú estava certo porque era o primogênito, mas ele abriu mão, falou assim: eu sei que eu estou certo, mas para Deus descer na minha casa e restaurar a paz, eu vou abrir mão. Muitas das vezes temos que abrir mão no nosso serviço, abrir mão na nossa família, abrir mão no nosso trabalho, na nossa família, no nosso trabalho, com nossos amigos, porque às vezes até estamos certos, mas é fácil abrir mão e deixar que Deus entre para trazer paz e vida com abundância. Viva diferente, a escolha é nossa. Quantas vezes a desobediência a Deus não lhe pareceu algo tão bom? O pecado é gostoso. Porque se o pecado não fosse gostoso, não praticava. Samuel, calma. Samuel, você está falando que o pecado é bom pecar? Não. Mas o pecado em si é bom. Porque se o pecado não fosse bom, nós não pecamos. Para os nossos olhos, para a carne, o pecado é gostoso. Mas para o nosso espírito, sabemos que o pecado é errado. E gostoso é ter a nossa vida eterna com Jesus. Afinal, qual é o problema em uma mentirinha? Em colar na prova? Opa! Ou fingir que se esqueceu de fazer algo só por não estar a fim de fazer? Ou de repetir algo que é errado só porque você viu seus pais te fazendo? Paulo escreveu em uma de suas cartas, como vimos, contando só sobre a luta entre fazer o bem e o mal. Sabemos que não é tão fácil quanto parece viver a vida fazendo o bem, mas temos o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar. O que não podemos é nos enganar. Podemos enganar aos nossos professores, os nossos pais, os amigos e até nós mesmos. Mas a Deus, aquele que conhece o nosso coração e sabe das nossas verdadeiras intenções, jamais enganaremos. Podemos sim buscar uma vida verdadeira e sob a direção da vontade de Deus, pois não precisamos viver reproduzindo os erros que vemos em nossa família e em nós mesmos. Deus nos chamou a viver a vida em família, conforme a sua vontade. Afinal de contas, a escolha é sua. Meu querido adolescente, a escolha é sua. A escolha de ter uma vida em paz, ter uma vida conforme a vontade do Espírito Santo, a escolha é sua. Tende a fazer sempre o bem, porque o mal cabe à nossa carne. E quando subirmos, o nosso espírito vai subir. A carne, o nosso corpo vai voltar ao pó viemos, ao pó vamos voltar. Mas o nosso espírito, quanto mais fortalecermos, alimentarmos nosso espírito, mais estamos ansiosos
para a volta de Deus. A conclusão. Apesar da natureza humana se colocar contrária à vontade de Deus, Ele nos enviou o Espírito Santo, pelo qual podemos viver uma vida diferente, seguindo a vontade divina. Não se deixe levar pela natureza humana, mas se coloque em submissão à vontade de Deus. Que neste dia você fale assim: Deus, cansei de viver para mim, agora eu quero viver para Cristo, agora eu quero viver para o Senhor. Quando você levantar da sua cama, agradecer a Deus pelo dia, pela vida que Deus te deu, peça no seu coração: Deus, ajude a vencer as minhas vontades. Deus, ajuda-me a vencer o meu eu, porque o seu ego tende à carne, mas a sede de justiça tende ao Espírito. Que Deus em Cristo possa te abençoar, te fortalecendo, te dando sabedoria até a volta de Jesus, te dando sabedoria para que venhamos vencer as obras da carne. Feche os seus olhos, vamos terminar este vídeo em oração. Pai, aprendemos que a carne, ó Pai, só estamos nos puxando para o comodismo, para viver essa terra. Mas o Espírito Santo quer voltar para o Senhor. O Espírito Santo quer que voltamos e quer que venhamos ter uma vida santa e agradável aos teus olhos, ó Pai, para que, enfim, quando o Senhor soar as últimas trombetas, vamos viver e subir em paz com o Senhor Jesus. Nos fortalece a vida desta família, esses adolescentes, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Meus irmãos, encerrando este vídeo, você que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever no nosso canal Jovens Edificados em Cristo. Que Deus em Cristo possa te abençoar e que você seja um missionário. Como? Compartilhando a palavra de Deus, compartilhando este vídeo e compartilhando o nosso canal, para que almas venham se render aos pés do Senhor Jesus. Deus abençoe.